Yara, Shots, pela banda da Casa Edson, Rio de Janeiro. Quando a pessoa só tem 27 anos e já ocupa uma função pública de destaque, uma preocupação constante deve ser deixar o ambiente de poder e de cerimônias o menos maçante e careta possível, certo? Ainda mais se você está na segunda década do século XX. Foi o caso de Nair de Tefé, que jovenzinha assim se casou em 1913 com o então presidente do Brasil na época, o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha 58 anos. Apesar de ser filha de um barão do Império, o Barão de Tefé, e neta de um conde da Prússia, a Nair não era muito de seguir tradições. Ela publicava caricaturas em jornais, lançou moda de usar calças e montava com as pernas abertas em torno do cavalo, igual aos homens. Quando considerado normal, era a mulher ficar com as pernas de um lado só. Até aí, as pessoas até que levavam numa boa. Mas uma vez primeira-dama, a Nair de Tefé inventou de promover uns saraus no Palácio do Catete. Em um deles, já se caminhando para o final do governo do marido dela, a primeira-dama decidiu tocar uma música popular brasileira no violão, um machixe de autoria da Chiquinha Gonzaga, que era assim. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ah, e aqui na voz da música Lísia Condé, em uma gravação feita 100 anos depois. Ai, ai, como é bom dançar, ai, porta-jaca assim mexe com o pé. Linda canção, não é mesmo? Delicadíssima, eu achei. Ela ficou conhecida pelo nome de corta-jaca, porque se dançava com o pezinho assim, indo pra frente e pra trás, como se estivesse cortando uma jaca com ele. Eu, particularmente, não entendi muito bem esse conceito de cortar a jaca com o pé, mas se o ouvinte entender, me avisa que eu vou gostar muito. A primeira-dama tocar uma música brasileira, com violão, que na época era uma coisa bem povão, inclusive, e ainda mais um machixe. Em festa de granfino naquela época, você tinha duas opções. Ou você tocava música clássica, ou você tocava música clássica. O negócio foi uma crise enorme. Todo mundo só falava do corta-jaca. O famoso Rui Barbosa foi pra tribuna do Senado se escandalizar com a coisa toda. Aqueles que deveriam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca de que eu ouvira falar há muito tempo, que venha ser ele, senhor presidente. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras de música de Wagner. E depois não se quer que a consciência desse país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria. O escândalo perseguiu Hermes, perseguiu a Nair, que muitos anos depois, numa entrevista, respondeu o seguinte ao ser perguntada se afinal de contas tinha tocado ou não tinha tocado o corta-jaca naquela noite de 1914. Sempre o corta-jaca? Eu estudei música e gostava de apresentar em reuniões músicas francesas, italianas, americanas. A propósito, Catulo da Paixão Cearense, com quem eu me dava muito, certa vez me disse: por que você não apresenta uma peça brasileira nas reuniões que você realiza? Então perguntei que peça que eu podia tocar nessas apresentações. Por sugestão de Catulo, foi lembrar do corta-jaca, que no momento parecia ser a mais indicada. Toquei o corta-jaca no salão da recepção, o salão nobre, onde o presidente da República recebia as credenciais dos embaixadores. Executei a peça sem nenhuma intenção preconcebida e jamais pensei que essa audição fosse causar tamanha celeuma. Bom, passados mais de 100 anos, a história, nesse caso, vingou a Nair e o Hermes. E quem ficou de ridículo foi o Rui Barbosa. Mas a história não vingou o governo Hermes, que quando não é esquecido, é lembrado pelas crises, pela violência, pelos insucessos e pela fama de azarado, pau-mandado e de burro do presidente, que governou o Brasil de 1910 a 1914. O Marechal Hermes da Fonseca é o protagonista do 7º episódio do Presidente da Semana, podcast da Folha sobre os presidentes do Brasil. Eu sou o Rodrigo Vizeu e volto em instantes. Trabalhadores do Brasil. Minhas senhoras, meus senhores. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. Poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Não renunciarei. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário.
Quem escutou o episódio anterior do Presidente da Semana vai lembrar que a eleição de 1910 foi meio que uma quebra no velho acerto das oligarquias paulista e mineira no comando do país. De um lado, a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca, pela situação, e do outro, do jurista Rui Barbosa, pela oposição. O Hermes levou a melhor, até porque na República Velha, quando você era candidato do governo, a coisa ficava bem fácil. E por trás dessa vitória havia uma sombra, que era o senador gaúcho Pinheiro Machado, de quem eu já falei e que era o político todo-poderoso daquela época. O Pinheiro era bom de articulação, a ponto de enguiçar a política do café com leite, criando até seu próprio partido, chamado Partido Republicano Conservador, que reuniu gente pelo país que estava insatisfeita com o mando de São Paulo e de Minas. Em uma das muitas piadas que se fez sobre o Hermes da Fonseca na imprensa daquela época, uma dizia que uma vez o presidente virou para o seu vice, o Venceslau Braz, e disse assim: "Olha, Venceslau, o Pinheiro é tão bom amigo que até governa pela gente." Mas a vitória do Hermes em 1910 não foi só a vitória do Pinheiro Machado. Ela também representou a volta dos militares ao centro do poder. Isso foi um mote da eleição daquele ano. De um lado, o militar Hermes, e do outro, o civil Rui. Saía de cena aquela fila de presidentes meio parecidos, lembra? Que tinham estudado direito em São Paulo, e voltava ao centro, depois de 16 anos, o Exército, que não mandava tanto assim desde o Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. O Hermes era gaúcho criado no Rio, sobrinho de Deodoro, com educação militar e serviços prestados tanto ao Império quanto à República. Ele tinha no currículo dele uma história de atuação na repressão das revoltas que infernizaram os governos anteriores, como a revolta da Armada e a revolta da Vacina, que eu já falei no podcast. Tanta fidelidade ao governo federal rendeu ao Hermes a função de ministro da Guerra do Afonso Pena, que é uma espécie de ministro da Defesa, onde ele trabalhou para modernizar o exército, que era aquela coisa capenga que só vendo. Vide o mico da dificuldade que foi derrotar os sertanejos de Canudos, né? Eu conversei sobre o Hermes com a Isabel Lustosa, que é cientista política e historiadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio, e que também escreveu o livro Histórias de Presidente, que tem me ajudado no podcast. Certamente a influência do Pinheiro Machado nas articulações no Senado, a influência que ele tem na imprensa também vai ser fundamental para a emergência do Hermes da Fonseca como presidente. Mas também, claro, as Forças Armadas que davam suporte e vão dar, tanto ele é um personagem da família fundadora da República e dos primeiros governos militares, né? Aquela história de que se acreditava que uma ditadura militar era o ideal para o Brasil. Uma das promessas do Marechal Hermes era usar essa energia militar para limpar o país da corrupção. Ele escolheu como alvo o arranjo que mantinha os mesmos oligarcas de sempre no poder pelos estados. Ele trocou, assim, a velha política dos governadores criada pelo Campos Salles lá atrás por uma novíssima política das salvações, que era como era chamada. Ou, falando em termos mais práticos para jogar a real, o Hermes quis trocar os políticos de sempre por políticos amigos do governo federal. A ideia era diminuir, assim, as rédeas soltas em que os estados viviam nos últimos anos, que as elites locais justificavam com o tal ideal federalista da República. A ideia de descentralizar o poder e dar mais autonomia aos estados. Quando isso acontece no governo do Campos Salles, isso resulta numa excessiva autonomia, digamos assim, que faz com que o coronelato, né, a política dos estados, fique muito dominada por grupos poderosos que controlam a Assembleia, controlam a imprensa, controlam o judiciário local, estadual. Isso se reproduz nos municípios e aí você tem um sistema quase fechado, né, como se uma democracia de Araque, né, com as eleições totalmente controladas. Ele tenta acabar com isso, ele tenta, uma coisa pela força, né, é uma perspectiva que vem dos militares, do próprio ideal positivista, né, dos militares como salvadores da pátria, né? Eles estão aí, quando a corrupção ou qualquer coisa parece abusiva, eles se erguem como, desde a Guerra do Paraguai, eles firmaram esse ideal. Então ele representa um pouco isso, a família dele toda, né? Ele é sobrinho do Deodoro da Fonseca. Então essa ideia de que eles tinham essa missão e diante de uma elite corrupta era papel dos militares reverter, né, estabelecer uma nova ordem, etc.,
deixa de levar em conta também, né, a plasticidade da política, né? A política é feita de outras regras e outros elementos e outras negociações para as quais os militares talvez não estivessem tão preparados. No começo, essa tal política das salvações até que deu certo. O governo conseguiu trocar na marra as administrações de estados do Norte e do Nordeste. Teve até bombardeio de Salvador pelas tropas federais, ferindo e matando um monte de gente. Já as oligarquias dos estados mais fortes, tipo São Paulo e Minas, o governo não conseguiu derrubar, né? Uma das intervenções que não deu certo foi no Ceará, onde o célebre Padre Cícero ajudou a derrubar o governo imposto pelo governo federal. Bom, o saldo dessa pancadaria toda foi o enfraquecimento do governo Hermes, que não foi páreo ao poder dos políticos. A tentativa de tirar as oligarquias que dominavam os estados da federação desde o tempo do Campos Salles, né, acabaram sendo mal sucedidas. E ele acaba se enfraquecendo e termina o governo com muito pouco prestígio. Com o país em crise, o Hermes recorre a um estado de sítio para tentar controlar as coisas, o que só lhe garantiu mais críticas da classe política. Houve só esse discurso do conterrâneo dele, o deputado federal Pedro Moacir. Nunca se viu, senhor presidente, em país civilizado algum do mundo, decretar estado de sítio e prorrogá-lo por mais de um semestre, na vigência completa da paz pública, unicamente porque o chefe de Estado tem medo das críticas, ou melhor, das caricaturas e das sátiras da imprensa diária. A política das salvações não é a única treta grave que o Marechal Hermes vai enfrentar. A outra, que talvez você vá lembrar das aulas do colégio, é a revolta da Chibata. O negócio foi logo no começo do governo do Hermes. Um grupo de marinheiros, liderados pelo João Cândido, que ficou conhecido como Almirante Negro, tomou vários navios e disse que se o governo federal não concordasse em acabar com os castigos físicos da marinha, o rio seria bombardeado. O Manifesto dos Marinheiros Revoltosos falava até em aniquilar a pátria se as chibatadas não acabassem. A Baía de Guanabara foi bombardeada várias vezes, gente morreu, até o governo ceder e prometer anistiar os revoltosos e mudar as práticas da marinha. Mas com o tempo, o governo Hermes acabou traindo esse acordo. Muitos dos ex-revoltosos acabaram presos, banidos para os seringais na Amazônia e alguns até fuzilados. O João Cândido foi um dos presos e expulsos da marinha. Ele comeu pão que o diabo amassou, virou estivador e morreu bem velho, esquecido, em 1969. Ele até teve uma fase integralista lá pelos anos 30. Nos anos 70, João Bosco e Aldir Blanc escreveram uma música para homenagear o cara que tanta dor de cabeça deu ao Marechal Hermes no início do governo. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas... Outra coisa que deu dor de cabeça ao Hermes da Fonseca foram as piadas feitas sobre ele na imprensa. Para começar, o presidente era pequenino e careca. Inclusive, ele foi a pessoa mais abertamente careca a ser eleita pelo voto direto no Brasil, o que deve querer dizer algo sobre o amor dos brasileiros por cabelos. O Hermes fazia a festa dos chargistas, que adoravam desenhá-lo com uma figura pequenina e rechonchuda. Como eu disse, uma das piadas que gostavam de fazer é chamar o presidente de burro. Dizem que uma vez ele recebeu seu chanceler, o Barão de Rio Branco, que começou a contar da última visita que fez aos Estados Unidos, onde ele visitou Nova York, São Francisco e Washington. Daí o Hermes interrompeu e perguntou: Visitaste Washington? Tem um busto dele. Lembrando que George Washington tinha morrido mais de 100 anos antes. Outra lenda que circulava sobre o desfavorecimento intelectual do presidente é de que um dia o manda-chuva Pinheiro Machado foi visitar o Hermes, que estava doente e trancado no quarto. A conversa teria sido mais ou menos assim. Assim Vossa Excelência não se cura, senhor presidente. Por quê? Porque Vossa Excelência fica aí com essas janelas hermeticamente fechadas. Um tempo depois, foi a vez do Pinheiro Machado ficar doente e do Hermes visitá-lo, também vendo aquelas janelas fechadas. Assim o senhor não se cura, senador. Por quê? Porque o senhor fica aí com essas janelas pinheiristicamente fechadas. O livro da Isabel Lustosa registra que enquanto Hermes governou sob estado de sítio, a polícia chegou a proibir que os jornais dessem o burro como palpite no jogo do bicho. A preocupação seria preservar o marechal de qualquer dupla interpretação com o animal. Além da fama de burro, o Hermes tinha fama de azarado. Não faltava coisa que o povo ia somando para chamar o presidente de pé frio. Foi a primeira mulher que morreu no meio do mandato, foi aquela conversa com Afonso Pena do episódio anterior que teria contribuído para a morte do então presidente, foi o início do fim do ciclo da borracha no norte do país, que começou no governo dele, foi uma visita a Portugal que coincidiu com a queda da monarquia no país europeu, e tinha ainda a história de um empréstimo,
feito pelo Brasil na Europa, em que o governo depositou parte do dinheiro em um banco russo. Anos depois, em 1917, explodiu a Revolução Russa, e o Brasil perdeu todo o dinheiro. Enfim, tudo que tinha a ver com má sorte colava no pobre do presidente. No Carnaval de 1915, fizeram até uma figa enorme para desejar sorte ao sucessor dele. Agora, toda essa implicância da imprensa, além, claro, do bom humor, pode ter como pano de fundo o fato do presidente Hermes ter batido de frente com as oligarquias do país, que controlavam, inclusive, muitos dos jornais. E a gente sempre tem que considerar a política e a própria atividade da imprensa como uma coisa interessada, né? Todo os partidos, os interesses que estavam em disputa ali contribuíram para destruir, contribuíam, né, para destruir ou para elevar a imagem dos políticos. Então, no caso do Hermes, ele entra ali como uma força associada a um grupo que tinha ficado afastado do poder desde o Floriano Peixoto, né, os militares, e acaba sendo um desastre também, porque ele vai enfrentar muitas as oligarquias que dominavam o país, né, e vai acabar, de alguma forma, derrotado nessa trajetória dele. As intervenções foram fracasso. Então, muito do que se dizia, claro, possivelmente o personagem ajudava fisicamente, tudo, o jeito de falar, parece que ele falava um pouco trincando os dentes, e tem uma matinha, né? Ai, Filomena, se eu fosse como tu, tirava a urucubaca da careca do Dudu. Enfim, há toda uma construção que vai estar marcada também nas marchinhas de carnaval, né? Várias coisas. O carnaval do ano seguinte a saída do Hermes, você tem um número quase inteiro da revista Careta com versões de músicas ou de poesias populares em torno do Hermes da Fonseca. Então essa construção, né, de um personagem que ficou na história da imprensa brasileira como um personagem com essas características que não necessariamente podem ser comprovadas pelas práticas. E, como eu disse, há um aspecto aí que tem sempre que ser levado em conta, que são os interesses por trás da oposição, né? E a oposição tinha jornais importantes, financiados ou ligados às oligarquias, principalmente os poderes aqui no Rio de Janeiro ou lá em São Paulo, que vão ajudar a construir essa imagem do Hermes da Fonseca com essas características. Como deu para ouvir, o governo Hermes ficou longe de ter sido um sucesso. O Pinheiro Machado, que chegou a nutrir sonhos de suceder o aliado, não conseguiu ser candidato e acabou assassinado em 1915. O velho arranjo entre São Paulo e Minas se restabeleceu firme e forte em 1914, com a eleição do vice do Hermes, o mineiro Venceslau Braz. Mas o Hermes da Fonseca deixou seus legados, entre eles certo respeito à liberdade de imprensa, apesar de terem ocorrido as perseguições durante o período de estado de sítio. A imprensa não foi reprimida na época do Hermes da Fonseca, ela continua a produzir, se fizer um balanço, tem caricatura do tempo do casamento. Ele respeitou a imprensa nesse sentido, mas, até porque casou depois com a caricaturista, né, que tinha suas relações nesses meios, mas talvez por isso essa tolerância que não houve no tempo do tio dele, né, do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, onde houve uma repressão à imprensa, tenha enfraquecido a sua imagem junto aos poderes mesmo, né? A atuação de uma forma até respeito à democracia nesse sentido acabou funcionando para que essa imprensa tivesse uma força considerável na destruição da sua imagem. O Hermes foi provavelmente o primeiro presidente do Brasil a dedicar uma atenção aos trabalhadores braçais, inclusive construindo vilas operárias, sendo a mais famosa delas no subúrbio de Marechal Hermes, no Rio. E também, como eu cheguei a mencionar, ele deu uma atenção em melhorar as condições do exército, que eram muito amadoras, além de ter investido em infraestrutura pelo país, com construção de ferrovias, escolas, etc. Facilitou o fato de que, pelo menos no começo do governo do Hermes, as finanças do país iam bem. Isso começou a mudar, mas para o fim do governo dele, quando a economia mundial foi se fechando e estourou na Europa a Primeira Guerra Mundial, em julho de 1914.
Mas isso seria um problema mesmo para o próximo presidente, o Venceslau Braz, para quem o Hermes passou em novembro de 1914 a faixa presidencial, que foi um adereço inventado pelo governo Hermes da Fonseca. Quando o Barão de Rio Branco morreu em fevereiro de 1912, o governo Hermes tentou adiar o carnaval para abril. A população do Rio não apenas ignorou a ordem, como pulou carnaval em fevereiro e em abril. E eles cantavam uma marchinha que dizia assim: com a morte do barão, tivemos 2 carnavá. Ai que bom, ai que gostoso, se morresse o marechá. O desejo não se realizou, e o marechal Hermes não morreu durante o mandato. Depois da presidência, ele passou uns anos morando na Europa e só voltou para o Brasil em 1920, no meio de mais uma sucessão presidencial. O Hermes ainda ia aprontar mais umas, e até ser preso. Mas isso eu deixo para contar mais pra frente. Ai, Filomena, se eu fosse como tu, tirava ouro com vaca da careca do Dudu. Eu volto no próximo episódio sobre Venceslau Braz. Eu sou Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e roteiro desse podcast. Quem faz a edição de som é o Vitor Parolin. O programa teve ainda a participação das belas e intensas vozes de meus colegas Paulo Passos, como Hermes da Fonseca, Álvaro Fagundes, como Pinheiro Machado, e Pedro Moacir, Matheus Magenta, de novo, como Rui Barbosa, e Daniele Brant, como Nair de Tefé. Até a próxima. A cavalo, o cavalo logo empata, só começa a andar ao ouvir o corta-jaca. Vocês estão falando, ele nem faz caso, está comendo de bom e do melhor, hein?